satisfação que damos início à penúltima atividade desse ciclo de conferências Estudos Avançados em Ciências e Humanidades, que tem, está feita, nós somos patrocinados pela FAPERGS, com apoio da SOBC e da DURGS. Então, antes de apresentar o nosso convidado, eu queria dar a palavra ao professor Protásio, que está nos visitando aqui na Universidade Estadual do Maranhão. Muito boa tarde, meu nome é Protásio, da Universidade Estadual do Maranhão, ao UEMA. Mais? Seja bem-vindo. Estamos para fazer um convênio e FCH. Então, nós temos aqui a honra de ter entre nós o professor Adroaldo Gaia, que é graduado em Educação Física pela Universidade, também mestre por aqui, docente pela UFRJ e doutor em Ciências do Desporto pela Universidade do Porto. Ele é professor titular dessa universidade, pesquisador de CNPq, tem trabalhado na área de educação física, epistemologia e metodologia, antropometria, esporte educacional, educação física escolar, e seu último título é ser membro do Conselho Deliberativo do ILEC, que tomará posse em 7 de janeiro. Alegria de estar aqui. E contamos também com o professor Pedro Rodrigues Cury Halal, que é graduado em Educação Física e mestre e doutor pela Universidade Federal de Pelotas, tem pós-doutorado no Instituto de Saúde da Criança da Universidade de Londres, trabalha atualmente na Universidade Federal de Pelotas, na graduação, mestrado em Educação Física e Epidemiologia, tem trabalhado como consultor do Ministério da Saúde, atual presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, e membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e bolsista da Royal Society da Inglaterra, bolsista da Faculdade de CNPq, que recentemente recebeu uma importante bolsa inglesa, e também tem alegria, obrigado por estar aqui. Então hoje, cada um dos senhores tiver 20, 30 minutos, depois faremos o debate. Começamos. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu queria, antes de qualquer coisa, expressar prazer e a honra de estar aqui, né, nesse lugar que é um dos lugares mais nobres da nossa universidade. E, para mim, é uma coisa assim, que sempre parece que era bem inatingível, um dia estar sentado a uma mesa de Leia. Tá? Então é um motivo de muita alegria e muita honra. Segundo lugar, motivo da alegria e da honra é porque eu sou ao lado de uma pessoa que é minha amiga há muito tempo, que é o Zé Vicente, e a quem eu devo muitas oportunidades que ele me deu ao longo da minha carreira na universidade e fora dela. Muito obrigado por tudo, que tu colaborasse com a minha carreira e com a nossa amizade ao longo de tanto tempo. Também Pedrinho, vou chamar de Pedrinho, que é o meu amigo de muito tempo, um dos maiores nomes da pesquisa na área da educação física e epidemiologia. E foi um aluno, eu acho, de especialização lá em 1200 e pouco, por aí. E também vocês vão ver que a pessoa tem muita coisa para dizer sobre isso. Também aproveito a oportunidade para cumprimentar os amigos que estão presentes. E vamos então tentar um pouco fazer um apanhado geral daquilo que eu vou falar, e depois o Pedrinho costura ao final o que faltou, já que muitas coisas que vão aparecer aqui são da produção do próprio Pedro e do grupo de Pedro. Eu vou falar basicamente, então, rapidamente sobre essa questão da questão do corpo, da inatividade física, a relação com o corpo, demonstrando, a princípio, um diagnóstico geral do que nós encontramos hoje, principalmente em relação às crianças e os jovens do nosso país. Não só. Eu trago aqui uma série de dados de pesquisas nossas, minhas, do Pedro e de outros pesquisadores brasileiros, que mostram realmente o caos em que anda a saúde corporal
de nossas crianças e dos nossos jovens. E posteriormente eu vou fazer uma breve fala, bem curta fala, de qual o compromisso que teria a escola e dentro da escola a educação física com este perfil. Tá? A hipótese é: o corpo não vai à escola. Tá? E, portanto, é preciso recuperar, colocar esse corpo de volta para a escola, não só um corpo que faz contas ou que aprende a ler e escrever, que sabe as capitais dos vários países, mas um corpo que tenha sentimento, que tenha alegria, que tenha movimento, enfim, um ser integral. Eu inicio então rapidamente com esse diagnóstico aqui. Já começa aqui com um dado do Pedrinho, tá? Nos mostrando que 80% dos adolescentes não realizam o mínimo de atividade física necessária para ter algum tipo de prevenção contra os principais fatores de risco das doenças do sedentarismo, digamos assim. Observem esse dado, também está aqui o Pedro, é das atividades físicas das crianças nas capitais brasileiras. Com exceção de Curitiba e Florianópolis, as crianças de todas as capitais brasileiras não atingem 50% daquilo que são os parâmetros mínimos de atividade física, diária ou por semana. Olhem só o sedentarismo em Aracaju. Vamos passando rapidamente, não perdemos muito tempo nisso. Em Pelotas, na terra do Pedro. Maceió. Aqui é a pesquisa nacional do IBGE, também falando sobre Florianópolis, Curitiba, olha Porto Alegre, como está. Observem, então, que é muito elevado o nível de nossas crianças e jovens que não fazem o mínimo necessário de atividade física para manter a sua saúde. E quando se fala aqui em atividade física, não é fazer exercício físico, não é treinamento físico, não é ser atleta. É o mínimo necessário para manter um adequado nível de saúde. Aqui é importante dizer que 8,2% das doenças cardíacas está associada ao sedentarismo, assim como diabetes tipo 2, câncer de mama, câncer de colo. Então vejam, a pergunta que eu faço para conduzir essa reflexão: a escola, aonde estão essas crianças? A escola não tem nenhuma responsabilidade em relação a isso. Sobrepeso e obesidade. Muito bem. A pergunta que eu faria aqui é essa: onde colocar o bonequinho brasileiro? Pois, segundo os dados do IBGE, esse bonequinho está em primeiro lugar. Com 39,4% de sobrepeso e obesidade. E servem a situação de um país que até pouco tempo tinha a fome como principal problema. A diminuição do principal problema. Esse aqui é uma pesquisa feita pelo nosso grupo aqui da URGS, que mostra, que acompanha o perfil nutricional desde 2005. Então você pode observar aqui, em 2005, que ainda o sobrepeso continua aumentando, a obesidade continua aumentando em adolescentes do sexo masculino. Aqui também nós temos um aumento do sobrepeso, possivelmente, quando diminuiu aqui a obesidade, pode ser uma mudança daqui para cá, mas vejam só os níveis que nós temos de criança, adolescentes femininos. Diabetes. Muito bem. Isso são estudos, por exemplo, também feitos no Brasil, mostrando, por exemplo, que Souza apresentou 40% de diabetes. Atenção aqui um detalhe: esses 40% de diabetes são em crianças obesas. É importante que se diga isso. A obesidade é causa de diabetes, não é uma simples associação. Então, 40% das crianças obesas têm diabetes.
estudos que aqui eu estou demonstrando. A pergunta é a mesma. E a escola não tem que se preocupar com a saúde das nossas crianças? E a educação física, que é a nossa área, não tem que se preocupar com isso? Hipercolesterolemia, colesterol elevado, doença de velho antigamente. Tá? Os velhos vão ficando, as veias, as artérias vão ficando, e tem, bom, olhem só, 4 ou 8% de crianças de Campinas, 4% de Santa Maria. E aqui são crianças jovens. Tá? Hipertensão arterial. Tá? Em Maceió, em torno de 7%. Em Goiás, em torno de 5%. Vejam, gente. Parece pouco o número de 5%, mas são crianças e jovens que já têm colesterol elevado, que já têm hipertensão. Eu lembro, Pedro, quando o nosso projeto, o Projeto Esporte Brasil, começou há 17 anos atrás, nós não conseguimos fazer algumas pesquisas sobre isso, porque não encontrávamos crianças com hipertensão arterial, e nem crianças com colesterol elevado. Então a gente queria associar o exercício aos níveis da hipertensão e não podia fazer, porque não tinha criança com hipertensão. E hoje observem que nós temos em torno de 4 a 5% em Goiás, tá? Niterói, no Rio de Janeiro, tá? Sorocaba, em São Paulo. Os dados variam um pouquinho, tendo em vista o fato de ter metodologias um pouco diferentes muitas vezes. Tá? Recife. E a pergunta é sempre a mesma. E a escola? E nós, professores de educação física? Depressão. Tá? Pois aqui é outro fator importante também. Nós estamos encontrando em torno de Ceará 3,9%, 5,7% Rio Grande do Sul, em São Paulo, por uns 2%. E o curioso é que, desta percentagem de prevalência de depressão, 1% delas, as crianças têm, no instinto, têm ideação suicida. Isso. Tá? Ou seja, são crianças que têm ideias suicidas. Tá? E isso também está associado à inatividade física. Tá? Então, o que nós estamos fazendo? Depois a gente discutir algumas coisas sobre Foucault também, se eu tiver mais interesse em fazer. Tá? Dores nas costas. Isso é um pavor atualmente. Tá? Ou seja, nós temos, por exemplo, 70% das crianças com alterações posturais. Tá? 45%, segundo o Ritter, de prevalência lombar. E uma aluna, colega nossa do nosso grupo, que é a Leandra Lemos, que define que a dor lombar está principalmente associada ao sexo feminino, e está associado a fraco desempenho em exercícios abdominais e pouca flexibilidade. Então vejam, também está associado a dor lombar à inatividade física. A aptidão física. A aptidão física, aquilo, eu repito, não é aquela do atleta. Não é aptidão física relacionada ao rendimento esportivo. Aquela que tem que ter lá o MMA, o máximo de força, o máximo de velocidade, não. Quando eu falo aptidão física aqui, ela está relacionada à saúde. É o mínimo necessário para a criança tenha, e jovem, tenha alguma proteção em relação aos fatores de risco cardiovasculares, por exemplo. Então, observem aqui. Isso são dados do nosso projeto também. Observem a ocorrência de crianças que, através do índice de massa corporal, que é o peso que indica mais ou menos a questão de nutrição, e observem que nós temos, aqui na região sul, por exemplo, 20,3% das moças que estão na zona de risco de doenças cardiovasculares. Ou seja, 20% que não tem a mínima condição de corporal, em termos de massa corporal, que permitam estar protegidos das doenças sedentarias. Observem aqui a resistência cardiorrespiratória, digamos assim, a corrida aeróbia, ou seja,
olha só, 40% das crianças da região sul, 40% não atingem o mínimo necessário de resistência para atividades de longa duração. Isso se relaciona diretamente com a possibilidade de doenças cardiovasculares, ou cardiorrespiratórias, inclusive. Olhem aqui, na região centro-oeste. Então vejam que a coisa parece que está bastante complicada. Olha a flexibilidade, olha aqui. Isso aqui significa, objetivamente, para quem não é da nossa área, que 53%, vamos dizer assim, 44% dos meninos, se tiver que flexionar o tronco com as pernas estendidas, não alcançam a 3 centímetros do pé. E 44% as meninas não alcançam os pés. Vejam o nível de flexibilidade que dão nossas crianças. O Zé até pouco tempo atrás conseguia, né, Zé? Resistência abdominal. Observe, 38%. E quando estiver nas escolas, é uma coisa impressionante isso. Quando estiver nas escolas fazer as pesquisas, como não diria que é comum, mas como não é incomum encontrar crianças que não fazem um exercício, não conseguem deitar e levantar uma vez nas nossas escolas. E não são as crianças obesas, com sobrepeso, não, são crianças que não têm a menor resistência. Imaginem essas crianças idosas. Vão sentar num vaso para fazer cocô e nunca mais vão levantar. Aqui é a questão da massa corporal também, dos índices de sobrepeso, obesidade, enfim, de 2003 até 2011. Esse é o nosso grupo de pesquisa também, mostrando o que está acontecendo aqui. Observem, que os padrões estão muito elevados. Aqui continua aumentando, aqui se mantém, ou seja, desde 2003 até 2011. Aqui é a aptidão cardiorrespiratória. Então vejam também, muito pouco se altera isso desde 2003 a 2011. O que está fazendo a educação física na escola? Desde 2003, pelo menos, parece que muito pouco. Eu gosto muito desse estudo, que é um estudo feito em convênio com a Universidade de Kauniski, onde a professora César é professora também. Esse trabalho é muito importante, porque é as mesmas crianças de 2004 a 2008. Os mesmos alemãezinhos de olhos azuis que tomam chope. Olha, os mesmos. Observe, depois de 4 anos, que praticamente, o que aconteceu? Olha aqui, obesidade. 15,3% de 6 pontos. Quase triplicou a obesidade em 4 anos. Dobrou o sobrepeso em 4 anos. E 76% tinha um peso normal, hoje só tem 51%. São as mesmas crianças avaliadas nas duas medidas. Aqui não tem erro amostral. Aqui mostra claramente que é um fenômeno evidente o que tem acontecido com a prevalência de sobrepeso e obesidade em nossas crianças. E a pergunta que eu faço é esta, E a escola, o que tem feito? A educação física, o que tem feito? E aí eu falo também para os pais, aqueles pais que conseguem atestados para os seus filhos não fazerem as aulas, aqueles pais que inventam um monte de coisa para o seu filho não fazer a aula, que acha que está fazendo média com o filho e está trazendo isso. Médicos que dão atestado frio, toda a sociedade que se envolve com isso. Podemos falar também, uma outra de pesquisa nossa que estamos iniciando agora, as políticas públicas. Nós, moro na Lucas, eu moro também na Lucas, só que eu moro na parte dos ricos, na parte dos pobres, mas não tem problema. Da nossa Lucas de Oliveira, para mim, eu tenho um Parcão, eu tenho a Redenção, eu tenho Banho do Brasil. Tenta ir de bicicleta. Nós temos que enfrentar ou a Ipiranga, ou a Protásio, a não ser agora que tem ali
ciclovia do Fortunato, desvio dos postes, até capaz de chegar lá. Mas, ou seja, Porto Alegre é uma cidade muito rica em espaços para exercício físico, mas não tem acesso. O acesso é complicado. Quem vai deixar um filho nosso, se fosse dos pequenininhos, nós estamos tudo criado, mas os pequenininhos sair de casa e ir no parcão, atravessar para trás de ovos, etc. Não sei, não dá. Então é uma série de coisas, não é só a questão individual da escola, da educação física, mas também as questões de políticas públicas, né, de urbanismo, etc. etc. Nós estamos fazendo um trabalho que está sendo feito pela colega em Passo Fundo, por exemplo, e outro em Porto Alegre, um em Ponta Canoa e uma região do Carbonífero, exatamente estudando essas estruturas todas de lazer e de espaços de lazer. Mas e a escola, a educação física? Vamos falar um pouco sobre isso, rapidinho, para dar a palavra para o Pedrinho. O Mário Azevedo, colega do Pedro Alau, de Pelotas, na minha opinião, é um dos pesquisadores em educação física escolar e saúde que tem feito um trabalho dos mais importantes e mais magníficos, o trabalho que faz com os professores da rede pública da região sul, Pelotas e arredores. Pois os trabalhos feitos pela equipe do Mário mostra isso. Nas aulas de educação física, são só 12 minutos que as crianças andam ou correm. O resto é parado, sentado, deitado. Na aula de educação física. Dessas aulas, 90% das aulas são esporte, o que seria bom. Mas, em compensação, 50% dos professores se envolvem com as aulas. Os outros 50% ficam tomando chimarrão, lendo 0 hora e vendendo bugiganga do Paraguai aos professores. Ou então, simplesmente, os alunos, ou simplesmente larga a bola e fica assistindo o jogo. Quero fazer greve. Como? Ainda quero fazer greve. E 8% dos professores apenas abordam com seus alunos temas relacionados à promoção da saúde. Um estudo feito na Universidade de Viçosa, pelo Paulo Roberto Amorim, mediu através de aparelhos que medem os movimentos das crianças, os acelerômetros. Vejam, em recreios de 15 minutos, 4 minutos só as crianças caminham ou correm, o resto tudo é parado. E aí, sempre tem aquele gênio que inventa de botar um xadrez. Está na moda agora, xadrez. A educação física, xadrez. E vem aquele monte de mito que o xadrez ajuda a fazer conta, que o xadrez ajuda a matemática, que o xadrez ajuda o pensamento lógico. O cara vai ficar com pensamento lógico, bem vai ficar gordo, obeso, morrer de infarto aos 16 anos. Mas o que acontece? É isso. Olhem essa manchete, eu não tenho aqui, eu vou ler aqui essa manchete. Está ali. Aluna recebe castigo da diretora por correr na hora do recreio. Em Espírito Santo. Ela deve escrever 500 vezes, não vou correr no recreio, não vou correr. Aqui, ó, a letrinha dela ali, ó. Não vou correr no recreio. O professor de educação física dessa escola não poderia conversar com a diretora e dizer que isso não é bom. Que certamente não tem uma intenção, ela quer resolver o problema dela, de bagunça no recreio. Mas não é só aqui, em Além-Mar, a minha querida Portugal, como é que tem a sua? Proibição de bola. Decorrido 3 semanas do início das aulas, tem se verificado nos recreios vários conflitos físicos e verbais entre os alunos devido aos jogos de bola. Na expectativa de eliminar a principal causa da violência no recreio, a coordenadora do estabelecimento entendeu por bem proibir o uso de bolas de qualquer tipo no recreio, a fim de que este seja um espaço seguro e pacífico para todos os alunos. Todas as bolas que forem encontradas de posse dos alunos serão apreendidas e apenas devolvidas aos encarregados da educação. Outra questão importante. Na educação física agora vai somar um pouquinho dos outros também. Isso aí é um fato comum. Professor de matemática, de português, quando não vai bem o aluno na sua aula, ele bota de castigo. Não faz educação física. E muitos professores de educação física aceitam.
Mas eu tenho uma tese sobre isso. É que, na realidade, nas escolas, de modo geral, os professores das outras disciplinas não entendem muito bem qual é o papel da educação física e educação artística na escola. E nem o professor faz também por explicar qual é o seu papel, se é que ele sabe também. Bom, o que acontece então? Na visão dos professores, a educação física é um espaço de lazer, de brincadeira, porque as pesquisas mostram que a disciplina que eles mais gostam é a educação física. Aqueles menos aprendem coisa, mas que eles mais gostam. Ou seja, então, quando o professor de matemática está atrapalhado, ele vai te dar o quê? Vai te dar um lugar de prazer, um lugar de alegria. Então, castigo de matemática não vai no recreio, não faz educação física e não vai no passeio da escola. E não pode tocar na banda da escola também. Isso aqui, eu vejo muito na televisão isso, vocês têm visto muito, né? O José Vicente montou uma escolinha de futebol lá no bairro Auxiliadora, no Benemérito, as crianças do Monte Serraia, Auxiliadora, aí ele montou uma regra. Escolinha nota 10. A minha escolinha é maravilhosa, mas só faz aqui a escolinha quem tirar 7 para cima do boletim. Aí a criança que dá mal na escola também não tem nenhuma chance de ser recuperado no esporte, porque ele é punido na escola e é punido pelo professor que faz essa bobagem aí. Quando, na realidade, através do esporte, quem sabe ele poderia, de certa forma, recuperar essa criança. Como a gente tem vários, através do esporte. Não, mas tira do esporte, tira da educação física, tira do cinema. Só o que eles não conseguem tirar é o computador. Esse aqui eu vou passar rapidamente. Essa aqui é uma história real que eu sempre conto. Foi no clube de Porto Alegre grande que tem, aquele que pegou fogo há dias atrás. O professor da escolinha de futebol tinha um aluno que adora futebol. E a mãe dele tirou ele da escolinha de futebol. Por quê? Porque estava mal na escola. Bom, passados 6 meses, o Gui continuava mal na escola, então sem escolinha de futebol, porque o computador assumiu mais tempo, e a mãe não tinha controle qualquer sobre isso. Então, como não era o futebol culpado, a mãe trouxe a criança de volta para a escolinha de natação. E o professor de futebol perguntou para a mãe: você não gosta tanto de futebol, por que da natação? Disse: não, é castigo. Tem lógica isso. O corpo não vai à escola. Eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu diria uma coisa que pode surpreender a todos. Se eu tivesse o poder de criar uma lei para a educação brasileira, nem que fosse aqui com o amigo Tasso, né? Nem que fosse aqui, por exemplo, com o Zé, nosso secretário de Educação. Brincadeiras à parte, mas se tivesse possibilidade de fazer uma lei e ela fosse respeitada, eu colocaria a educação física e a educação artística no meio da escola, no centro da escola. Porque a educação física, a educação artística trabalha com o corpo inteiro. A educação física e a educação artística trabalha com sentimento, com emoção, com alegria, com prazer, com desprazer. E também com pensamento lógico. E eu entendo que uma criança que tem um bom desenvolvimento motor, uma boa consciência corporal, que tem sensibilidade artística, essa criança aprende facilmente a ler, a escrever, a fazer conta. Então botaria educação física e educação artística no centro da escola e o resto circularia em volta. Uma experiência feita há pouco tempo atrás, dias atrás, em Alvorada, numa escola da periferia de Alvorada, foi com o esporte de orientação. Não sei se alguns conhecem, aquele esporte que tu corre no meio do mato com uma bússola, tem que fazer um trajeto, aí tem que fazer um mapa, é uma série de coisas. As crianças têm que construir um mapa, tem que fazer a orientação do vento, a orientação, uma série de conhecimentos. Quando isso foi feito numa escola de Alvorada, todos os professores se envolveram com a atividade. O de geografia foi ajudar a fazer os mapas, o que é o norte-sul, o que é todas aquelas teorias. Professores de português
todos se envolveram. E as crianças adoravam, porque era um aprendizado centrado no corpo. Nós somos corpo. Nós não somos mentes, nós somos corpo. E o que faz a escola? Assim, fiquem com o corpinho sentado, quietinho, e vamos falar de lógica formal. Aprender o verbo to be, que ninguém aprende, de qualquer forma mesmo. Como é que pode, numa escola, a criança rodar em matemática? Se ela vende na feira e faz troco, ou mesmo vende droga, e não erra o troco, o que está de errado nisso? Ela pesa, dá o preço e paga. Aí quando vê a equação na frente, ela não consegue resolver a equação. O que leva uma criança a compor um hip hop, ou compor um rap, e na escola não consegue ler, ou não consegue se expressar, ou não consegue ler um texto grandinho, não junta as pontas de um texto? Porque na escola, eu insisto, é muito razão e pouco ser humano integral. Então, o corpo não vai à escola. Se os professores pudessem desatarrachar a cabeça das crianças e botar só as cabecinhas em cima da mesa, seria ótimo, porque o corpo não atrapalharia. As atividades escolares não há lugar para a cultura corporal, não há brincadeiras, jogos e outras atividades que ocorrem além dos muros da escola e que fazem parte do saber das crianças e jovens. A escola, ao negar essas atividades, nega também o corpo, e ao fazê-lo, nega por consequência os conhecimentos, movimentos, ritmos, percepção e linguagem. Gente, nós somos nosso corpo. Nós somos nosso corpo. É preciso cuidar desse corpo. E quando eu falo corpo, não é o corpo objeto, é o corpo integral, é nós, é o ser humano. Esse corpo com uma alma encarnada. É esse corpo que somos nós. Como diz Merleau-Ponty, eu sou o meu corpo. Já disse isso? Se eu tivesse algum poder para mudar algo, eu colocaria a educação física e a educação artística como disciplinas centrais dos programas escolares. E então, provavelmente, temos uma pedagogia a tratar do corpo sensível, corpo expressivo, corpo esportivo, corpo, alma e espírito encarnado. É o corpo das emoções, é o ser humano na sua plenitude. Todavia, hoje falamos um pouquinho ali na entrada, todavia o discurso pedagógico contemporâneo, estou pensando se devo dizer isso, a facete, a nossa grande madrasta de educação física, e na facete tudo que é corpo, tudo que fica tem história, bom, é só o Paulo Freire que é jeito, bom, fecha para ele. Todavia, o discurso pedagógico, Sociologia. eu sei. Todavia, tem uma grande socióloga, que é minha amiga, que hoje faz produção musical, canta, toca. Aliás, hoje, quinta-feira, quem quiser assistir, tem lá a apresentação do grupo Paulinho da Viola, feita pela professora Maíra Baumgarten em seu grupo. Todavia, o discurso pedagógico e contemporâneo, tão rico em intenções e inovações, que tanto exalta relações de interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade, transdisciplinaridade e complexidade, permanece míope. Porque nisso toda o corpo está fora. É uma visão míope reduzir o ensino escolar apenas à formação do res cogita. Não há mente, não há razão e não há espírito que não estejam encarnados. Sou corpo, corpo vivido, sou sentimentos, sou emoções e razões manifestas no meu corpo. Na escola, com muita frequência, não se considera a relevância do corpo na definição dos planos de ensino. A escola parece desconhecer, o que afirma Michel Serres, que todas as diferenças possíveis, tais como o pão e o vinho, o arroz e a cerveja, a pedra e o bronze, a enxada e a roda, encontram-se resumidas em meu corpo, no seu corpo e no corpo de todos. Tudo advém dele, é concebido a partir dele, separa-se dele, especifica-se nele, tudo brota dele como de uma fonte eternamente jovem. Nosso corpo, um tronco sem galhos,
coberto pelas ramagens corporais. E o que nós estamos fazendo com os corpos das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos alunos, o que nós estamos fazendo? A primeira parte da minha fala demonstrou isso. Nossos corpos estão sedentários, estão obesos, hipertensos, colesterol elevado, etc, etc. Meu corpo, este corpo de carne, ossos e vísceras, este corpo que joga, dança, faz esportes, canta, interpreta, representa histórias. Este corpo mais ou menos bonito ou feio, mais ou menos forte ou fraco, mais ou menos habilidoso, mais ou menos feliz ou triste, mais ou menos deprimido ou ansioso, este corpo sempre carente de aprendizagens, vive o mundo real. É a minha forma de estar no mundo. Assim, por mais que minha arrogante prepotência e desracional queira negar minha corporalidade, sou, antes de tudo, um corpo no mundo. Muito obrigado. Eu queria já oferecer o Ileia para a gente fazer um caminho pelas mapas do campo. Nunca, eu estou aqui desde 78, nunca fizeram uma caminhada, não tem trilha. A nossa faculdade de Educação Física, para propor ao reitor, que está sendo estudado isso, a criar 3 academias de exercícios físicos, uma em cada câmara, uma no centro, uma aqui. Bom, nós já temos dado, né? E, então certamente vai ser uma academia aberta 24 horas, com estudantes de educação física que vão estar à disposição para que os professores possam realizar suas Podemos fazer um atividades. piloto aqui. Podemos fazer. Temos voluntário. Professor Pedro. Bem, então, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui. Eu quase tive que cancelar essa vinda de Meia-Viu lá. Ia ter uma reunião em Brasília que eu teria que participar, mas felizmente... Com a Dilma? Não, com a Dilma não. Felizmente foi cancelado e eu pude vir aqui. E dizer que é uma satisfação também, assim como o Gaia disse que é uma satisfação para ele, é uma satisfação para mim estar dividindo. Pela primeira vez a gente está dividindo uma mesa, eu e o Gaia. A gente já teve talvez umas 10, 15 vezes em que eu estava ouvindo ele falar na plateia, lá desde 1200 alguma coisa, quando o Gaia atingiu os 70 anos de idade. Desde aquela época eu assistia o Gaia e escrevia coisas. E um tempo atrás, até uma coisa interessante, eu escrevi uma carta, que eu chamei Carta aos Jovens Pesquisadores. Foi um texto totalmente informal que eu escrevi, que era reclamando dos nossos ídolos científicos. Foi bem esse o tema do texto. E aí, não sei, depois se alguém quiser ter acesso a esse texto, eu acho que está no Facebook, eu mandei para muitas pessoas. E eu tinha um problema naquele texto. Tinha uns 2 ou 3 caras, e o Gaia era um deles, que eu queria que entendessem que o texto não era para eles. Porque eram desses caras que eram meus ídolos científicos, mas que não me decepcionaram ao longo do tempo. Então eu tentei assim, e aí quando eu escrevi o texto eu consegui, eu acho, até depois mandei um e-mail para o Gaia, dizer assim, olha Gaia, entende que isso aqui é para vários deles, mas não é para ti. Então realmente eu tenho uma admiração grande pelo Adroaldo. E eu tenho uma característica também parecida com a do Adroaldo. Quando me convidam para fazer uma fala, eu não venho aqui apresentar artigo. Tá? Eu tenho vários artigos publicados na minha vida, mas eu vim aqui para apresentar ideias e para discutir ideias com vocês. Só teve uma coisa que me incomodou um pouco, que eu tinha dificuldade, era como planejar essa fala, porque eu não tinha a menor ideia quem era o público que eu me ouvia. Nós estamos... Então assim, eu não sabia se era pessoal da educação física, não era pessoal. E agora eu conheci, olhando assim o público, e antes até, é um público bem diverso, então eu tentei fazer uma fala que fosse mais diversa, assim. Então vamos ver se eu consegui ser bem sucedido. Então o que eu vou falar é sobre a pandemia de inatividade física e as consequências para a saúde. Eu vou pular vários slides que o Adroaldo já mencionou, e tem vários mesmo, deve ter uns 12 slides que o Adroaldo já mostrou. Então, assim, primeiro, né? Então assim, ó, uma primeira coisa que eu quero falar é o conceito de carga de doença, que é um conceito importante para vocês entenderem o que eu estou falando. Carga de doença é uma equação que é assim, ó, o quanto que aquela doença é importante em termos de saúde pública. Então, só para vocês, e basicamente essa equação leva em consideração duas coisas, a prevalência da doença e o quanto que ela é importante, o quanto que ela é grave para a saúde. Então vou usar um exemplo mais simples, picada de cobra, tá? Então, picada de cobra tem gravíssimas consequências para a saúde, todo mundo tem medo de sofrer uma picada de cobra,
Por outro lado, picada de cobre. Opa, ele botou uma água dentro. Você botou o laser, né? Bem. Algo bem. Só que picada de cobra tem uma prevalência muito baixa. Acho que poucos de vocês aqui vão conhecer muita gente que foi picada por cobra. Então, a gente mais ou menos usa. Aí se tu pegar uma outra coisa, por exemplo, gripe tem uma altíssima incidência, prevalência, e por mais que tenha algumas consequências de saúde, e alguns tipos de gripe mais, em geral a maioria das gripes não dá nada. Então é isso aí que a gente usa para calcular a carga de doença. E aí eu quero começar vocês falando aí da atividade física. E aí eu vou começar mostrando um quadro. Então em 1560 esse quadro foi pintado e o título desse quadro é Brincadeiras de Criança. E basicamente o que o cara pintou? O cara pintou como é que era a sociedade na época. Era assim, ele olhava a sociedade, foi lá e pintou. E aí, alguém foi lá e reproduziu o quadro dele para os dias de hoje. E aí o que aconteceu? Não é que as crianças desapareceram. Se vocês olharem com bastante cuidado para essa imagem, vocês vão ver que tem crianças. Estão aqui. E isso tem inúmeras consequências para elas. E eu aqui vou falar das consequências para ela em termos de saúde, em termos de o que isso respinga na inatividade física. Mas se a gente quiser, a gente podia fazer um debate de 2 horas sobre as consequências ambientais disso, sobre as consequências sociais disso, da falta de interação entre as pessoas, etc. Que não é o que eu vou falar aqui, porque tem gente que tem mais disso do que eu. Mas eu só queria chamar a atenção que isso tem, esse novo mundo é um mundo diferente do que era antes. Se vocês quiserem quantificar, que é o que a gente faz, é aquela imagem lá, nós botamos na capa de uma das principais revistas médicas do mundo, hoje, 1/3 da população adulta mundial e 80%, como o Eduardo mostrou para vocês, dos adolescentes, não atinge o que a gente chama de recomendações de atividade física, que para adultos é meia hora por dia, para adolescentes é 1 hora por dia. Então assim, a grande maioria das pessoas não atinge esse troço aí. Depois nós vamos discutir o que isso aí impacta na vida das pessoas. E aí, sabendo que era um público que não era todo mundo da educação física, etc., eu resolvi fazer uma forma gráfica de qualidade estética questionável de como mostrar isso para vocês. Então, eu resolvi fazer assim, ó. Eu desenhei, vocês vão ver ali que a minha noção de alinhamento não é tão boa. Eu desenhei 100 bolinhas aqui, tá? E isso é a população brasileira. E aí eu vou brincar com vocês de fazer algumas simulações. Então assim, por exemplo, se a gente estiver falando de infecção por HIV, quantas bolinhas dessas nós vamos pintar? De 100 pessoas da população brasileira, quantas estão infectadas pelo HIV? Quem quer chutar para mim? Você falou 4, 5. Uma. É um dado com um pouco de dificuldade de confiabilidade, porque tem gente que tem e não sabe, tem gente que tem e não quer dizer. Mas pelas estimativas de estudo populacional é 0,3, 0,4, o pessoal já bota um fator de correção, então se estima que 1% da população brasileira adulta seja infectada pelo HIV. Tem país na África que é 20%. Mas então essa aqui é o HIV. Diabetes. Quantas bolinhas nós vamos pintar ali? 10. Ao redor de 10. 9% da população adulta brasileira hoje se estima que tem diabetes. Tem uma situação que mais ou menos metade das pessoas que têm diabetes não sabe que tem. Então, qualquer inquérito dá ao redor de 5%. Quando tu multiplica mais ou menos por 2, dá uns 9%. Tá? Obesidade. Obesidade, não é sobrepeso e obesidade. Obesidade dá umas 17 das 100. Então, nós estamos ali, tá? Tabagismo. 18 de 100, caiu muito nos últimos tempos, caiu muito. Então, o sucesso, talvez o único caso de sucesso da saúde pública do mundo, no mundo não, em alguns lugares como no Brasil. 18 bolinhas. Hipertensão arterial, é a doença crônica mais prevalente no Brasil. Quase 30. A população adulta está muito alto o percentual de hipertensão no Brasil. Tu pintou bolinha, hein? Eu fui pintando bolinha. E aí mas aí eu descobri um comando chamado F4. F4 é maravilhoso, porque ele repete a última coisa que tu fez. Então tu pega, tu marca a bolinha e dá F4 e ele pinta de novo. Não sei, no Mac eu não sei.
né? Mas F4 é uma coisa importante na minha vida. E aí, e na atividade física, como é que eu vou fazer? Pinta metade das bolinhas dos adultos. Então assim, ó, essa é a realidade da inatividade física da população brasileira. E aí, eu queria levantar uma outra coisa, para não ficar repetindo as coisas que o Adroaldo falou, que para mim é uma das coisas que foi mais decisiva na minha formação profissional. Quando eu fiz faculdade de educação física, eu saí da faculdade assim, ó. Pedrinho, a minha avó está com diabetes e eu preciso fazer um programa de exercício para ela. Me ajuda a fazer? Eu sabia fazer. Podia ser mais ou menos o meu programa, mas eu tinha uma noção, olha, minha avó, eu vou fazer uma avaliação física, tua avó, vamos fazer alguma coisa, vamos prescrever para ela um tipo de exercício, vou priorizar exercício aeróbio. Aí eu pensava assim, tá, mas vou usar frequência cardíaca ou vou usar limiar anaeróbio, vou usar o que eu quiser, alguma coisa para ver intensidade ou até percepção de esforço. Eu sabia o que fazer com a minha avó. E se eu chegasse com um aluno de nutrição e perguntasse assim, olha, o Pedrinho, esse que está palestrando aqui para você, está gordinho, o que a gente faz para melhorar a alimentação dele? Todo aluno de nutrição sabia me dizer alguma coisa. Quando eu cheguei para trabalhar na área que eu escolhi trabalhar, os caras não me perguntavam isso. Os caras perguntavam assim, Pedrinho, como é que eu faço a população brasileira ser mais ativa? Eu respondia, não tenho a menor ideia. Ninguém me falou sobre isso. Eu sabia transformar o Adroaldo mais ativo. Se me perguntasse, Adroaldo, vai lá fazer uma avaliação. Mas eu não sabia trabalhar, eu não aprendi a trabalhar na graduação com o conceito do coletivo. Então, assim, isso é uma crítica que eu tenho aos cursos da área da saúde em geral, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que refletir. A gente aprende a trabalhar com um de cada vez, só que a gente não trabalha com um de cada vez em vários espaços. Então, acho que essa é uma coisa interessante de pensar. Mas a outra parte da equação é consequência à saúde, só que aí o Adroaldo já falou. Então, assim, basicamente hoje, ficou meio desconfigurado. Atualmente, 5,3 pessoas morrem por ano no mundo em decorrência da inatividade física. O que quer dizer isso? Morrem mais ou menos umas 55 milhões de pessoas por ano no mundo. Mais ou menos 10% delas é porque são fisicamente inativas. E aí, claro que a gente não dá para fazer um passo de mágica e todo mundo começar a fazer atividade física. Mas se a gente conseguir, através da escola, como o Adroaldo está propondo, que é o que eu acho também, que 10% das pessoas que não fazem atividade física nos níveis recomendados consigam fazer, a gente economiza nada mais, nada menos que 500 mil de mortes por ano no mundo. E se a gente conseguir trabalhar um pouquinho melhor e reduzir 25%, a gente economiza 1,3 milhões de mortes. E eu estou usando o termo economiza para implicar com vocês. Porque eu não uso o termo economiza quando eu estou falando de vida de pessoa. Mas aqui é interessante falar, porque isso é impactante, isso faz as pessoas prestar atenção, embora o termo economiza e vida não seja o melhor termo. E só para vocês terem uma ideia, quando a gente compara com o tabagismo, para mim foi a maior babaquice que eu enfrentei na minha carreira científica, foi quando o pessoal ficou bravo, que a gente estava dizendo que a inatividade física matava tanto quanto o tabagismo. O pessoal do tabagismo ficou bravo. E eu fiquei pensando, esses caras são loucos, né? Porque parece... Então eles têm orgulho de dizer que a área que eles trabalham é a que mais gente morre. Então eles têm orgulho de dizer que eles são incompetentes. Porque para mim, com todo respeito, quando eu olho esse gráfico aqui, alguns colegas meus que dizem que 5, falam isso e brilham os olhos e falam com orgulho, eu falo com vergonha. É uma vergonha para mim, como o Adroaldo está dizendo, e eu concordo integralmente com ele, é uma vergonha para o professor de educação física saber que 5 milhões de mortes por ano no mundo acontece porque a gente trabalha mal. Claro que o problema da inatividade física não é só nosso, óbvio que não é só nosso. A tecnologia, mas assim, um pedaço dele é responsabilidade nossa, então eu não tenho nenhum orgulho desse gráfico aqui. E aí, a nossa conclusão é que a inatividade física é uma das principais ameaças à saúde humana. E aí, para provocar, nós usamos na série do lance o termo pandemia. Muito mais com uma conotação política do que científica. Embora cientificamente não tenha nada errado com o uso desse termo, mas a gente queria chamar a atenção. E aí nós publicamos essa série de artigos no ano passado, a BBC de Londres fez reportagem, mostrou na TV que a inatividade mata tanto quanto o tabagismo. Até a Globo mostrou. A Globo, entrevista no Jornal Nacional, o Globo Repórter. Na Inglaterra. Gordinho.
Aí os americanos mostraram, que foi na época das Olimpíadas, que nós não precisamos ser atleta olímpico, mas a gente, quase todo mundo pode caminhar 15 a 30 minutos por dia. Na Índia, falando disso, na Austrália, os caras falaram muito disso, e até nos lugares que a gente não tem a menor ideia do que os caras falaram. Não tem uma noção do que eles disseram. Mas os caras falaram da gente, eles disseram 5,3 milhões de mortes, 150 minutos por semana. Podem estar falando mal do que a gente fez, mas a gente achou engraçado porque eles falaram da gente ali. O que é isso, sabe? Eu acho que é Não. cirílico, não é? Russo? Não, Não é? acho que é. Não sei nada. É asiático. Fica o desafio para o pessoal do ILEA traduzir isso aqui. Ele põe Olha que no não sabe. Google traduz isso na hora. Eu tenho curiosidade para ver isso aqui. E aí a conclusão que nós tiramos lá, e aí essa é uma conclusão importante, eu quero ler aqui para vocês o que a gente falou lá, porque é uma coisa um pouco diferente do que as pessoas da minha área pensam. Que os governos, a comunidade científica e a população devem ajudar a construir sociedades nas quais a opção de praticar atividade física não seja apenas saudável, mas também conveniente, divertida, segura, acessível e valorizada. Eu acho que a nossa área errou muito de tentar convencer as pessoas que fazer atividade física fazia bem para a saúde. As pessoas já sabem que fazer atividade física faz bem para a saúde, só que elas têm outras coisas para fazer na vida delas. Então, assim, eu acho que essa é uma mensagem que a gente quis botar lá na série para manifestar, assim, que a escolha de fazer atividade física é uma escolha, não é uma obrigação. E a gente quis deixar isso bem claro e respeitando que algumas pessoas podem não querer fazer atividade física, tem todo o direito de não querer. E agora eu vou finalizar, não é bem finalzinho, porque eu vou falar um pouco mais de tempo, mas eu vou falar de 3 mundos diferentes. Aí parece que eu combinei com a droga. Eu vou falar de escola, vou falar de transporte, vou falar de SUS. Mundo da escola. E aí? Desformatou mesmo, não tem problema. Eu queria mostrar só uma coisa para vocês, um gráfico que uma aluna minha está trabalhando sobre educação física no mundo, legislação. Não se preocupem tanto com tudo, ouçam o que eu vou falar, porque senão vocês vão estar muito ruim de olhar. Mas assim, ó, o azul quer dizer que a legislação da educação física no ensino fundamental varia de estado para estado. Então não dá para dizer, nos Estados Unidos a educação física é assim, porque não é, porque tem estado que é 3 vezes por semana, tem estado que é nenhum. O branco ou o cinza significa que a gente não conseguiu a informação que a gente queria, tá? A gente não conseguiu achar a legislação desses lugares. Mas o resto, que é onde mais interessa, é do laranja ao vermelho, quanto mais escuro, pior. Então esses países assim, vermelho bem escuro aqui, quer dizer o quê? Que não tem educação física no ensino fundamental, ou é uma aula por semana. Os laranjinhas mais claros são os melhores, são os que têm 3 aulas obrigatórias por semana. E tem os amarelos, que somos nós, que tem a legislação que diz assim, ó, a educação física é componente curricular obrigatório. Aí uma escola lá de Pelotas chamada Mário Quintana resolveu que os alunos, que a escola é feita para passar os alunos no vestibular. Então eles fizeram assim, a educação física é componente curricular obrigatório, verdade. No 3º ano do 2º grau, a educação física é uma vez por mês. É componente curricular obrigatório, mas não diz quantas vezes tem que ser. Então os países amarelos são os que dizem que tem que ter educação física, mas não definem quantas vezes por semana, como é que... Não dizem nada. E aí estamos nós lá. No ensino médio é mais ou menos a mesma coisa. E aí agora eu ia mostrar alguns gráficos que o Adroaldo mostrou sobre educação física no Brasil. Esse aqui é um que eu acho interessante, sorte que o Adroaldo mostrou, para não tirar tudo que eu ia falar. Metade dos alunos entrevistados na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, metade, foram perguntados assim, quantas aulas de educação física tu teve na última semana? Não é tu participou, é tu teve. Metade não tiveram nem 2. Então assim, que às vezes tu diz assim, tu vai fazer uma pesquisa na escola, aí tu diz assim, mas eu dei azar, que foi na semana do conselho de classe, ou foi na semana que tinha prova de matemática, e aí não teve aula de educação física, e a gente sempre durante as pesquisas, a gente usava isso como desculpa. Só que agora esses caras foram em tudo que é cidade do país quase, em semanas diferentes, não podia estar no conselho de classe em todas as escolas do Brasil. Metade das escolas. Não foi. Metade das escolas, os caras não tiveram 2 aulas de educação física por semana. Isso aqui é a intensidade das aulas, o Adroaldo já abordou.
12 minutos da aula é despendido em atividade física de moderada a vigorosa. Eu fico pensando que se eu botasse um acelerômetro na criança, acelerômetro é o que a gente usa para medir intensidade da atividade física, durante a aula de ciências, talvez desse a mesma coisa. Então o que a gente faz lá não é diferente do que os outros fazem. E aí eu peguei esse gráfico que eu achei interessante. Tem há anos lá o pessoal fala o que é a cultura corporal do movimento, inclusive algumas pessoas que falam uns troços bem diferentes do que eu penso. Tem lá os 5 eixos principais, a saúde é um tema transversal. Mas quando vai observar a aula no mundo real, eu estou achando engraçado que eles se desformatou mesmo. Olha ali, ó, a aula de educação física na escola é esporte, a droga já mostrou mais de 90% esporte. Então assim, daqui para trás, quando eu falei em escola, vocês viram, eu só detonei a educação física, né? Eu falei que a legislação é ruim, eu falei que a intensidade das aulas é baixa, eu falei que o conteúdo é sempre o mesmo, eu falei um monte de coisa, o Adroaldo falou mais um monte de coisa. Agora, quem é que me explica isso aqui? Olha o que é esse gráfico. Aqui é o percentual de estudantes ativos, sem contar a aula de educação física. E aqui é o percentual de alunos que não teve educação física na última semana. Cada pontinho é uma capital do nosso país. Por pior que seja esse troço que a gente faz lá na escola, por mais criticável que seja, por mais que eu e o Adroaldo estamos sempre detonando o que é feito, mesmo assim, aonde tem mais educação física, aqui, tem mais estudante que faz atividade física fora da escola. Então assim, esse troço que a gente tem em mãos é extremamente poderoso. E se o Adroaldo falou que o currículo da escola ideal dele seria centrado nisso, eu não poderia concordar mais. Concordo plenamente. E não é só porque eu sou professor de educação física. Aqui tem uma ideia de conceito do objetivo da escola que é um conceito diferente do hegemônico hoje, que é o conceito de preparar uma prova seletiva para alguma coisa. Então assim, esse gráfico aqui é só para mostrar que o copo pode ser visto como meio vazio, mas ele também pode ser visto como meio cheio. Aquilo que a gente faz lá tem um significado na vida dessas crianças. Aí tem um monte de revisão sistemática mostrando que intervir em escola faz bem. E aí o nosso colega Mário Azevedo resolveu botar em prática o que a gente fala. Ele foi lá e começou a fazer um projeto monstro lá na região sul, de prática de saúde na escola. A gente definiu que o projeto ia ter foco no professor, foi uma definição super polêmica, mas uma definição muito acertada do Mário. A gente achou que se a gente fizesse uma intervenção com foco no aluno, a gente estava atalhando o processo, inclusive sendo desrespeitoso, porque quem está lá é o professor, nós temos que focar nele, ele é que está lá no dia a dia. Se a gente focar direto no aluno, nós estamos atalhando e não estamos criando um modelo que seja sustentável. A gente pensou na ideia do efeito multiplicativo, que a gente trabalharia com alguns professores e por multiplicação isso chegaria em outros. A gente pensou num projeto que fosse sustentável, então que pudesse virar uma política educacional da cidade. E a gente também teve um ponto super polêmico. Quando a gente vai trabalhar saúde na escola, a maioria das pessoas, vamos fazer aula teórica. Não, mas peraí. A gente está mostrando um monte de coisa que as crianças têm que se movimentar, falando do corpo. Aí nós vamos trabalhar em saúde na escola só falando em aula teórica? Não, vamos fazer aula prática. Então aí a gente desenvolveu uma série de ideias de aulas práticas para trabalhar a saúde na escola. E o ponto mais polêmico foi esse aqui. Quando a gente começou essa intervenção, a gente tinha em mente, batendo na nossa cabecinha, todo o tempo não pode ser receita de bolo, não pode ser receita de bolo, não pode ser receita de bolo. Nós não podemos chegar para os professores e entregar uma apostila e dizer assim que vocês têm que trabalhar. Aí a gente chamou os professores e começou a trabalhar com eles. E a gente começou a chamar eles e a gente falava de saúde, etc. E tal. E os professores diziam assim para nós, mais para o Mário do que para mim, para o Adroaldo, acho que foi lá na época. Nós estamos convencidíssimos para trabalhar com saúde na escola, é muito legal. E vou dizer mais, os alunos vão adorar, os alunos pedem coisas sobre isso, os alunos querem aprender mais sobre isso. E aí, só que os professores diziam assim, mas a gente está convencido, mas a gente não sabe como é que faz isso. Como é que se trabalha com saúde na aula de educação física? Eu não tenho a menor ideia. Em aula teórica a gente tem uma ideia, mas na aula prática a gente não sabe muito como fazer. E aí os caras nos criaram um problema muito maior do que eles pensam.
Porque nós que tínhamos proposto a intervenção também não sabíamos como é que fazia. Nós sabíamos que era importante trabalhar com saúde, mas a gente não tinha a menor ideia como é que se trabalhava com saúde na educação física em aula prática. E aí o Mário, junto com um bando de louco que ele fez lá, começaram a criar, junto com os professores da rede, uma apostila de planos de aula, textos de apoio e atividade avaliativa para cada plano de aula, do 5º ano ao 3º ano do ensino médio. Quando eles se deram conta, eles tinham que preparar 1.200 e não sei quantos planos de aula. E eles foram lá e prepararam 1.200 outros planos de aula, junto com os professores da rede. Ah, Pedrinho, mas isso é receita de bolo. Talvez seja, mas foi o que os professores da rede pediram. Eles queriam. E está sendo legal, porque aí a gente pega o plano de aula, sugestões de plano de aula, e eles fazem assim, eles aplicam. Aí no seminário de troca de experiência, eles vêm aqui e dizem assim, professor, aquilo ali não deu certo, mas a gente trocou isso por isso e funcionou muito bem. Então isso foi uma coisa que eu queria chamar a atenção. Troca de experiência, a gente está falando bastante, algumas palestras, algumas atividades que eles desenvolveram. Então uma aula sobre a importância do consumo de frutos, os alunos levaram coisas para a escola. Essa foi super legal, a professora quando relatou lá na nossa oficina, a gente adorou. Ela fez com as alunas uma aula sobre padrões de beleza e autoimagem corporal. A aula foi super jóia. E aí uma coisa interessante, a gente conseguiu, metade dos professores que a gente procurou aderiram à intervenção. Os professores disseram que os alunos começaram a valorizar mais a educação física. Os alunos disseram que gostavam mais da educação física, depois de um tempo, porque no começo eles odiaram a ideia de mudar a aula de educação física. No começo foi uma resistência grande. E aí o copo vazio. A gente não observou nenhuma mudança no nível de atividade física com toda essa intervenção em mais de um ano. Não mudou nada. Aumentou um monte de conhecimento, aumentou a valorização pela aula, aumentou a valorização, mas o nível de atividade física dos alunos não mudou. Então nós podemos até discutir um pouco sobre isso. Metas. 3 aulas obrigatórias de educação física no ensino fundamental e médio no Brasil e no mundo. Essa é uma meta. Eu tenho total convicção, e o Adroaldo usou vários argumentos, de que eu acho que a população em geral, especialmente as crianças e jovens, seriam muito beneficiados com isso. Podemos também polemizar sobre isso. Tá? Aí 2 desafios, eu acho que um deles é que é o desafio da qualidade, que a gente está falando aqui de legislação e tudo, mas as aulas têm que ser cada vez melhores. E a outra coisa que, na verdade, isso aqui eu já usei esse slide em outro espaço, talvez aqui para esse fórum não seja o slide mais importante, mas uma coisa que nos incomoda bastante, eu não sei como é que é nas áreas que vocês trabalham, mas na minha área, eu sinto muito distanciamento entre a pesquisa em educação física e a realidade do cara que está no mercado de trabalho. E aí, antes mesmo de eu começar a dizer isso, eu fiquei sabendo que o Adroaldo já tinha pensado nisso e já estava propondo algo para aproximar o profissional da pesquisa em educação física. Então, assim, eu tive a ideia, achei que a ideia era boa, mas eu descobri que o Adroaldo já tinha tido a ideia antes, felizmente. Está proposto, já está proposto encaminhado agora. Está Esse é o primeiro mestrado profissional à distância na URGS, que é feito a professores de educação física que atuam em escola. E aí, cara, falando do transporte, eu gosto sempre de usar essa analogia, não sei se eu estou passando o tempo, mas essa analogia o prefeito de Bogotá fez uma vez numa palestra, eu adorei. Tem uma cervejinha. O que eles... não. Ele perguntou o seguinte numa palestra, olha aqui, cara, se vocês comprarem 3 geladeiras para casa de vocês, é obrigação minha, enquanto poder público, arranjar lugar para vocês botar as 3 geladeiras de vocês? Não, não é, ninguém acha que é. Agora, se vocês resolverem comprar 3 carros, cada família, por que tem que ser obrigação minha que a rua esteja preparada para servir 3 carros da tua família? Não, a minha prioridade de transporte em Bogotá vai ser quem anda de transporte público e quem anda a pé ou de bicicleta. Não é minha função enquanto gestor público ficar financiando essa loucura que está acontecendo agora, que tem cidade que tem quase parelho o número de carros e o número de pessoas. E eu achei legal essa discussão sobre transporte, que é uma coisa polêmica. Não vou ficar aqui horas falando com você sobre isso, mas eu queria chamar a atenção. Tá? E tem lugares que é diferente. Tá? Tem vários lugares, tem aluguel de bicicleta que entrega em outro lugar. Em Londres tem estacionamento de bicicleta nas estações de trem. Em Londres, se tu chegar no centro de carro, tu paga cada vez que tu chega. A gente não precisa ter um sistema de metrô de Londres, mas a gente pode ter o de Curitiba em várias cidades do Brasil.
E o último que eu quero falar é do SUS, porque eu já estou passando o tempo. No mundo do SUS, nós temos vários problemas, acesso, tempo, não sei o quê. Mas a gente resolveu lá em Pelotas trabalhar com o SUS. Então a gente resolveu fazer uma intervenção liderada por outro colega meu, que a gente achou que o profissional de educação física entrando no SUS, ele tinha 4 funções que a gente podia trabalhar. Fazer uma divulgação na sala de espera sobre promoção da saúde. Depois, tem um trabalho que está sendo feito em alguns casos específicos, que é de atendimento individualizado dentro do posto de saúde, sobre prescrição de exercício, para evitar que alguém que não entenda do assunto fique falando com os pacientes bobagem. Atividade em grupo, então ofertar um grupo de caminhada, um grupo para hipertenso, um grupo de qualquer coisa. E a outra coisa que eles fizeram, que está muito legal, é visitar os domicílios, porque também não adianta ficar fazendo só essas outras, que a gente só capta quem vai no posto, quem não vai no posto. Então eles estão indo lá nas casas e captando pessoas para participar dos grupos lá do posto de saúde. A gente começou num posto só e está dando muito certo. Se vai depois expandir, se vai ser sustentável o modelo, a gente não sabe ainda. E a última coisa que eu quero falar agora, realmente a última, é assim, ó. Eu acho que na nossa área, claro que nas outras áreas pode ter parecido, o grande desafio que eu vejo não é o desafio de ter ideias novas. É o desafio de implementar as ideias boas que algumas pessoas já tiveram. Eu tenho muita sensação de que a gente está na ciência transpondo uma coisa que tem na política. Ninguém quer pegar a ideia dos outros e fazer funcionar. Política é assim, né? Não quer pegar a ideia do outro e fazer funcionar porque o crédito é do outro. E eu acho que na pesquisa, às vezes, a gente está fazendo isso.